Atualmente tramitam no Judiciário 10 mil processos de feminicídio, apesar de a Lei Maria da Penha e outras normas terem mudado substancialmente o tratamento da violência contra a mulher. Quais são as razões do aumento dos casos? Quais são as motivações desses crimes? Qual a responsabilidade da sociedade em tudo isso? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Daniela Cunha Pereira, que é titular da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 13 anos e já passou por 3 comarcas, Belo Horizonte, Ouro Branco e Ibirité, onde está há 4 anos. É também integrante do CONCIV, a Comissão contra a Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Daniela, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, o prazer é meu. Prazer é nosso. Bom, teremos também aqui os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário UniBH, me ajudarão a entrevistá-la. E o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores ao final do programa. Pois bem, doutora Daniela, por que está havendo esse aumento no número de casos de assassinato de mulheres vítimas aí de feminicídio no país? Ou aumentaram as denúncias? Bom, eu acredito que aumentaram as denúncias também e aumentou a repercussão midiática porque antigamente isso era visto como uma questão como privada, como uma briga de casal. Hoje em dia a gente sabe da gravidade dessas condutas e por isso acaba repercutindo mais em termos de mídia e a gente tem essa impressão de que é um aumento avassalador. Mas a gente não pode esquecer que de fato há um aumento sim. Nos últimos 10 anos, um aumento em cerca de 15,5%. Então o aumento é real. Talvez ele não seja na medida em que as pessoas enxergam, mas é um aumento real dessas estatísticas. Bom, isso tem várias causas, é um fenômeno complexo. Primeiro, a gente tem que ter em mente que o nosso país vem enfrentando nos últimos anos um aumento crescente da criminalidade de uma maneira geral, da criminalidade violenta contra homens e mulheres. E o aumento dos crimes contra mulheres se insere nesse contexto. Uma sociedade mais violenta produz mais crimes violentos, inclusive mais crimes contra as mulheres. Outra coisa que a gente tem que ter em vista é que a gente já sabe a essa altura que o aumento da pena exclusivamente não reduz criminalidade, né? Uma sociedade pode desejar penas maiores para alguns crimes por vários motivos, seja para indicar que acha que a pena anterior era baixa, que a pena justa é uma pena mais alta, seja por causa do caráter simbólico do direito penal, de marcar com mais clareza a reprovabilidade daquela conduta, seja por uma questão de prevenção. Mas o aumento simples da pena não diminui a criminalidade. Sim. Isso aí já é um consenso. Falou da questão do aumento da criminalidade. Agora, nesse ponto, então, eu gostaria de esclarecer um pouco mais a diferença que há do homicídio para o feminicídio. Sim. Qual que é o fator que distingue um do outro? Isso, vamos lá. O feminicídio, pelo nosso Código Penal, ele é um homicídio que é praticado contra a mulher, mas não todo homicídio de mulher. É quando o crime é praticado contra a mulher em razão da sua condição de mulher, ou seja, em um contexto de violência doméstica e familiar ou com menosprezo pela condição de mulher, né? E ainda tratando dessa questão de por que a lei não conteve o aumento dos números, nós temos outras 2 questões que me parecem muito relevantes. A Lei Maria da Penha, particularmente, além do incremento das penas, ela previu uma série de outras medidas que incumbiriam aos outros poderes, medidas ligadas a ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, das Secretarias de Saúde, de Assistência Social, um atendimento em rede de caráter a combater e a prevenir essas violências. Medidas protetivas, medidas de prevenção. Protetivas, não. Órgãos de assistência à saúde que deveriam estar estruturados para atender essas mulheres, assistência social para elas, casa-abrigo, medidas educativas e até várias os próprios outras... homens também precisam desse tipo de tratamento, de assistência. Exatamente, todos né? nós como sociedade. É uma questão que, ao contrariamente do que parece, não afeta só as mulheres. Uma sociedade mais igualitária e com menos crime, ela beneficia a todos, homens e mulheres, e o objetivo é esse. Não é simplesmente proteger as mulheres, é gerar uma sociedade mais igual, que seja uma sociedade melhor para todos que nela vivem. E essas outras medidas não foram implementadas, elas estariam a cargo dos estados e dos municípios. E, lamentavelmente, elas não foram implementadas, pelo menos não na proporção e da forma prevista na Lei Maria da Penha. Até mesmo pela interiorização dessa medida. Exatamente. Também, né? Então, se você não usa as outras medidas previstas na lei e se confia que somente o aumento da pena vai resolver, infelizmente não. E, para mim, o que eu acho mais relevante na questão do aumento dessas condutas consideradas como feminicídio, é que elas têm um componente cultural muito forte. Esses crimes são o final, o desfecho mais trágico
dos casos de machismo que acabam resultando nesses crimes. Quer dizer que a gente não pode falar em alcoolismo, drogas, desemprego, não. Tem um fator cultural muito forte aí, que entra a responsabilidade da sociedade. Sim, tem todos esses fatores. Nos crimes em geral, você tem todas essas questões, e particularmente nos crimes de feminicídio. Mas no feminicídio tem a particularidade de uma sociedade machista que, de forma direta ou indireta, transmite essa ideia de que os corpos das mulheres podem ter donos, que deles se apropriam, e inclusive de forma fatal. Então, enquanto a gente, de forma direta ou indireta, tiver pensamentos e tiver uma sociedade que legitima esse tipo de raciocínio, infelizmente, esses crimes não vão ter uma diminuição relevante. Por isso que é tão importante sempre estar discutindo, sempre estar conversando, sempre estar dialogando, ouvindo e falando. Para não ficar enxugando o gelo, né? E não discutindo, mas agora, dialogando. Essa questão do combate ao feminicídio, então, ela tem que começar lá na escola, com as crianças mesmo, né? Para influenciar essa questão cultural, esse crescimento e desenvolvimento das crianças. Tem. Né? Não só as crianças, porque eu acho que a gente se educa enquanto estiver vivo. Enquanto a gente vive, a gente tem que se educar. Exatamente. Mas tem que começar com eles, sim. Agora, a mudança na legislação, né? Desde aí de 2006, com a Lei Maria da Penha, a senhora comentou a pena para quanto tempo mesmo? A pena agora? O feminicídio agora ficou de 12 a 30 anos. Além desse rigor no feminicídio, surgiu também agora uma outra inovação, outro aperfeiçoamento da legislação, a respeito daquela importunação também sexual. Houve uma mudança importante. Sim, houve mudança agora para criminalizar essas condutas, né? Que, inclusive havia uma contravenção penal anteriormente e agora já é um tipo penal. Isso tudo vem na esteira desses movimentos para criar uma conscientização maior a respeito disso, de modo a reprimir essa conduta. Mas volto a dizer, essas medidas foram necessárias até, a meu ver, principalmente do ponto de vista simbólico, mas elas têm que vir acompanhadas de outras discussões e de outras medidas para elas, de fato, resultarem numa diminuição desses casos. Perfeito. Doutora Daniela, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco só falar sobre os riscos de casos de reincidência, nesses casos que as mulheres precisam tomar algumas atitudes. Então, gostaria que você explicasse isso falando para as mulheres. A gente volta, então, daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o aumento dos casos e crimes de feminicídio. A nossa entrevistada é a juíza Daniela Cunha Pereira, titular da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais da comarca de Birité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela também é integrante da CONCIV, que é a Comissão contra a Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Daniela, deixa eu falar uma questão, então, no bloco anterior, a respeito aí do aperfeiçoamento da legislação, nesse caso aí do combate ao feminicídio. A questão da importunação sexual que virou crime, o que caracteriza essa situação? A importunação ofensiva ao pudor surgiu em virtude principalmente da mobilização que teve em torno desses casos de pessoas se masturbando em locais públicos, ejaculando no metrô. Isso antigamente não tinha um enquadramento legal como crime. E agora passa a ter esse tipo de constrangimento causado contra as mulheres nesse cenário para satisfazer a lascívia do homem, esse tipo de coisa agora já tem um tipo penal específico que conta com uma pena entre 1 e 5 anos de reclusão. E foi incluso também a questão do estupro coletivo, né? Sim, estupro coletivo divulgação agora. De imagens. Divulgação de imagens e um caso que acontece com muita frequência que é a pornografia de vingança, que é a divulgação de imagens íntimas, né? Seja vídeo, seja fotos, para terceiros sem autorização da mulher. Isso, infelizmente, é muito comum e também agora é uma nova conduta criminosa. Uma orientação, então, para as mulheres que estiverem nessa situação, o que elas devem fazer? Bom, a orientação de sempre é denunciar, né? Eu sei que denunciar não é fácil, denunciar não é tão simples quanto parece. Exige uma dose de coragem e exige muito apoio, mas é importantíssimo. E, para além disso, eu acho que as mulheres que estejam passando por esse tipo de situação, devem ficar atentas às pequenas violências que elas sofrem no dia a dia. Não esperar chegar num desfecho mais grave para procurar auxílio ou para sair daquela relação. Ficar atento a esses pequenos sinais, porque eu falo assim que ninguém encontra uma mulher no primeiro dia e dá um soco na cara dela. Essas pequenas violências vão sendo construídas e acabam culminando com fatos mais graves.
O ideal seria que não se deixasse chegar a esses casos mais graves, que as pessoas ficassem atentas a essas pequenas violências e não fossem tolerantes com elas. A reincidência é muito constante nessa área. Sim, a reincidência é muito constante, infelizmente. Por uma série de fatores culturais, mas a reincidência é muito constante. E é importante não ficar em silêncio porque isso pode impedir que se chegue às vias fatais, né? Sim, e eu acho importante também fazer um chamado para as pessoas que estão ao lado dessas mulheres, porque elas precisam de ajuda. Denunciar é muito difícil, sair do relacionamento é muito difícil, na maior parte das vezes elas têm filhos. Então, para cada um que esteja ao lado, dê a ajuda que puder. Qualquer que seja ela, fique do lado, tente não ficar julgando a conduta da mulher, que às vezes você fica julgando, ela fica com vergonha de estar sendo agredida, fica com o filho para ela poder ir na delegacia, ajuda com algum mantimento, se ela estiver numa situação de problema, questão financeira, acompanhe ela na delegacia ou na polícia, se for preciso. Elas precisam muito do apoio, não só das instituições, mas das pessoas que estão do lado. Mais próximas dela. Muito bem. Doutora Daniela, eu vou ampliar o nosso debate, convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário UniBH. Por favor, a primeira pergunta. Como falar de uma lei que protege as mulheres destes tais crimes, sendo que isso ocorre cada vez mais forte aqui no nosso país? Será que devia se investir em campanhas de empoderamento feminino? Marília, eu acho que é importantíssimo, porque como eu disse anteriormente, a lei tem um papel fundamental no combate às violências, não só contra a mulher, mas contra todo tipo de violência. Mas construir uma sociedade menos violenta é tarefa de todos nós. E para isso todos nós precisamos nos educar, homens e mulheres. E essa questão do empoderamento feminino, que é uma palavra da moda, que já está até um pouco desgastada, mas é uma palavra importante, é uma ação importante. Então eu não acho, eu tenho certeza de que a gente tem que se educar, todos nós, para sermos uma sociedade menos violenta, inclusive menos violenta contra as mulheres. Considera-se feminicídio a morte de transexuais? Isabel, essa pergunta sua é muito boa. Tem um debate muito intenso a respeito disso. A lei não dispõe especificamente a esse respeito, então é uma questão de interpretação. No último Fórum Nacional de Violência Doméstica, que reúne os juízes que trabalham nessa área, foi feito no ano passado em Natal, nós votamos um enunciado unanimemente para entender que sim, que as mulheres trans contam com a proteção da Lei Maria da Penha, sim. Então, de acordo com a jurisprudência dominante hoje em dia, elas estão enquadradas na lei e são dignas da proteção dessa lei. O feminicídio tem relação com o feminismo ou o movimento feminista? Bianca, eu acho que o feminicídio tem mais relação com o machismo do que com o feminismo. O feminismo, na verdade, é uma forma de combater o feminicídio. Ele está muito mais ligado ao machismo. E eu gosto sempre de ressaltar, isso é importante, que o feminismo é uma luta por igualdade. Não tem nada a ver com embate, com desunião. É uma questão de amor, de união e de igualdade. Não se trata de ódio e nem de preconceito. Então eu acho que o machismo, sim, o feminismo combate o feminicídio. Bom, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário UniBH. Doutora Daniela, pegando uma carona rápida aí na pergunta da Bianca sobre feminismo, né? A gente, para não ficar correndo o risco também de ser taxado dessa forma, acontece que a violência contra as mulheres não acontece só contra elas, né? Mas também contra idosos, crianças, quer dizer, na violência doméstica, né? Isso é com qualquer pessoa que seja diferente. Então, só para ampliar um pouco essa... E a proteção da Lei Maria, né, da Penha, ela também pode ser estendida a mulheres idosas, a crianças. A gente fala de violência contra a mulher, a gente está abrangendo todo um espectro. E não só a mulher, a gente pensa muito só na mulher que apanha do marido. Mas nós estamos falando de crianças vítimas de violência, de idosas vítimas de violências praticadas ou por seus companheiros ou por seus filhos. E todos esses grupos também merecem uma proteção legal específica. Uhum. Agora, uma questão que eu gostaria que o senhor abordasse aqui, que a questão da reincidência é muito constante nesses casos de agressão contra as mulheres, mas o que impressiona é o nível de agressão, é muita violência. Por que tanto ódio, né? Pois é, essa é uma pergunta muito difícil de se responder, né? O ódio ele é fomentado por várias causas, né? E é difícil a gente achar um campo específico. Mas tem uma coisa que é muito interessante, o que mais hoje em dia, da experiência prática nossa demonstra, o que mais vem dando efeito para diminuir a reincidência são os grupos reflexivos, formados por esses homens agressores.
quando eles se reúnem e conduzidos por psicólogos, pessoas especialistas na área, com uma metodologia própria, científica, eles são colocados para conversar sobre essas coisas e, como eu disse que todos nós precisamos nos educar, eles também passam a refletir melhor sobre essas questões e é uma das melhores estratégias que se tem hoje em dia para poder diminuir esse ódio e diminuir a reincidência. Como é que a senhora avalia a integração e até a capacitação dos diversos agentes envolvidos nesse combate ao feminicídio? Olha, é fundamental, porque eu digo sempre assim que todos nós, nascemos machistas, porque somos frutos de uma sociedade formada dessa forma. Então, isso implica uma desconstrução para trabalhar com novos conceitos e com uma nova visão. Então, quando você começa a trabalhar nessa área, você precisa se capacitar para poder trabalhar de uma outra forma e o que eu acho muito importante, para olhar para o outro com empatia. Nós temos que ver tanto esses homens quanto essas mulheres com mais empatia, com mais diálogo e com mais escuta. A gente precisa muito ouvir tanto os homens agressores quanto as mulheres agredidas. Isso é um exercício, um aprendizado. E eu acho que todo mundo que trabalha nessa área tem que ter uma formação técnica, mas também uma formação pessoal para poder saber fazer isso de modo a atender melhor esse público. Muito bem. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, ela afirmou que é necessário, né, mudar para um patamar civilizatório de respeito aos direitos de maneira contínua, coerente e necessária. O que seria esse patamar? O patamar civilizatório é o respeito mútuo, é o convívio com as diferenças. E como eu sempre faço questão de dizer, pela via da igualdade, né? Todos somos humanos, e então eu acho que a gente tem que trabalhar sempre nessa via da igualdade. Enquanto nós não nos enxergarmos no outro, a gente está se despindo da nossa própria civilidade. E aí eu acho que isso vale para todas as áreas. A gente trata particularmente da questão da mulher, que é a minha área de atuação, mas nós precisamos disso de uma maneira geral. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco a senhora avaliasse para a gente como foram os resultados da Semana da Justiça pela Paz em Casa e também sobre a importância da Lei Maria da Penha enquanto marco legal. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo o aumento dos casos dos crimes de feminicídio. A nossa entrevistada é a juíza Daniela Cunha Pereira, que é titular da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais da comarca de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela também é integrante da CONCIV, que é a Comissão contra a Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Daniela, deixa eu fazer uma questão no bloco anterior a respeito, então, aí da Lei Maria da Penha enquanto marco legal. O que ela representou em tudo isso? A Lei Maria da Penha foi um marco legal importantíssimo. Foi ela que jogou luz sobre esse tema e que deu um tratamento jurídico mais adequado a essas questões. A se começar pela questão das medidas protetivas, que são fundamentais, que antigamente não existiam, que agora estão ao alcance das mulheres que se encontram nesse tipo de situação. Segundo, que ela definiu com muita clareza os tipos de violência contra a mulher, abarcando inclusive para além da violência física. E ela gerou toda uma mobilização em torno desse tema que antes não havia. Violência física só fala de psicológica também, de outras violência econômica. Psicológica, patrimonial, física, sexual, né? Então são múltiplas violências que ela veio deixando esclarecendo quais eram e que elas não eram vistas sobre essa ótica. Então, ela é muito importante nesse ponto de vista. Eu acho o principal valor dela, para além da questão legal de dar um amparo mais efetivo para essas mulheres por parte do Estado, o caráter simbólico e a discussão que ela gerou. Eu colocaria ambas as coisas no mesmo patamar. Uhum. Então, assim, tudo mudou depois da Lei Maria da Penha e mudou para melhor. Não que ela seja perfeita, mas ela é muito relevante, muito importante. Além dessa normatização aí, o Judiciário tem buscado um protagonismo no sentido de fazer valer, por exemplo, julgamentos. Falamos de 10 mil casos em tramitação aí. Fazer valer esses julgamentos por meio daquela Semana da Justiça pela Paz em Casa. Como é que funcionou? Quais foram os resultados? Os resultados foram muito relevantes. No Semana da Justiça pela Paz em Casa, todos os tribunais trabalham em sistema de mutirão para julgar esses casos. Então, você tem um resultado prático
que é de um maior número de julgamentos, o que é importantíssimo. Mas os tribunais trabalham também no sentido de jogar a luz sobre o tema e de chamar os parceiros que trabalham conosco para novas parcerias. Então, é uma semana em que todo o judiciário se mobiliza em torno dessas questões, não apenas do ponto de vista de julgar processos, mas de promover palestras, promover discussões, ações as mais variadas, convidar sempre com a parceria de outros órgãos, das polícias, civil, militar, do Ministério Público, da Defensoria, da OAB, todos se unindo em parceria para trabalhar esse tema. Então é importante ter uma semana que gera essa mobilização, que gera essa discussão e que gera parcerias, porque a gente só enfrenta esse tipo de problema com parceria. E como que faz no interior, por exemplo, que a situação é menos ainda institucionalizada? Né? No interior os desafios, infelizmente, são maiores, mas a gente tem muita gente boa à frente dessas instituições para conduzir, para vencer esses desafios. E por outro lado, você tem uma questão da proximidade com o jurisdicionado no interior, também te possibilita uma atuação mais próxima, que é um outro lado. Aí cada juiz na sua comarca se organiza. Esse ano nós tivemos iniciativas muito bonitas em Itabira, em Belo Horizonte, em várias cidades. Tem colegas que promovem exposições, promovem ciclos de palestra, promovem grupos de agressores, implementando novas parcerias. Cada um Perfeito. Faz o que pode dentro da sua possibilidade. Sempre há algo que a gente pode fazer. Ok, eu vou testemunhar daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O livro que eu trouxe não tem ligação direta com violência doméstica contra a mulher, mas é um tema que dialoga muito, que é questão de violência sexual contra meninas e moças. Chama Garotas e Sexo, da jornalista Peggy Orenstein, e ela ficou intrigada pelas questões envolvendo abusos sexuais nos campi americanos e nas escolas secundárias de lá. Então ela partiu para entrevistar as meninas e fez uma coisa que eu acho muito valiosa, que é escutá-las, como eu faço questão sempre de dizer isso. Ela se sentou, entrevistou dezenas de meninas, escutando, sem julgamento, na tentativa de descobrir. E aí eu acho o seguinte, nós somos a primeira geração que estamos trabalhando com essas jovens com uma relação diferente com a sexualidade. A maneira como os jovens hoje exercem a própria sexualidade é muito diferente do que jamais foi visto. E nós ficamos perdidos para lidar com isso. Mas nós temos que enfrentar esse desafio se a gente quiser ser algum tipo de auxílio para esses meninos e para essas meninas. E para isso nós vamos ter que escutá-los. E ela escutou e divide algumas reflexões muito interessantes nesse livro. Ela aborda vários temas e está escrito aqui, ela faz um chamado urgente para a necessidade de dialogarmos, esquecermos preconceitos e nos educarmos, tanto adultos quanto jovens. Ok, boa indicação. Muito bem. Agora, doutora Daniela, a gente percebe que muitos desses casos aí, até mesmo de assassinatos de mulheres, ocorrem por motivos como a separação. O que está acontecendo exatamente nesse ponto? A questão é o seguinte, geralmente nesses casos você tem, como eu falei, já um contexto de violência, um cenário de violência que já está feito anteriormente e que culmina com a morte dessas mulheres. Eu acho que tem toda essa questão de muitos desses homens se sentirem legitimados a serem os donos dos corpos e das vontades dessas mulheres. E quando elas não se submetem, por um motivo ou por outro, eles acabam resvalando para essa violência, que é o reflexo de uma sociedade violenta. Okay. Muito bem. Eu conversei aqui com a juíza Daniela Cunha Pereira, que é titular da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, e integrante do CONCIV, a Comissão contra a Violência Doméstica, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E falamos aí sobre o aumento dos casos dos crimes de feminicídio. Doutora Daniela, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Agradeço, foi um Parabéns prazer pelo trabalho na comarca. Muito obrigada. Bem, bom, nós ficamos por aqui e hoje, a partir de hoje, na edição de hoje, estamos aí sorteando o livro para os telespectadores, o livro Justiça da França, um modelo em questão, do juiz Luiz Guilherme Marques. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.